Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sinto uma graça que paira sobre este ambiente nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Sem perca de tempo, peço para que a amada igreja abra as vossas Bíblias juntamente comigo em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 27 e 28. Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 27 e 28, que nos diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Aleluia. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Aleluia. A igreja pode tomar os vossos assentos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, pelo prazer de mais uma vez ser porta-voz da tua santa e gloriosa palavra. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, a história de Ana, juntamente com o seu filho Samuel. E eu tenho certeza que o Senhor falará conosco nesta noite. Estamos diante do 9º livro da Bíblia Sagrada, composto por absolutamente 31 capítulos e 810 versículos. Aleluia. Sabemos que 1 Samuel registra a história de Israel do final da era dos judeus até a morte de Saul, que foi o primeiro rei da monarquia de Israel. O livro original, que agora é dividido em 1 Samuel e 2 Samuel, foi escrito para registrar a mudança no governo de um sistema de juízes para um sistema de reis. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A história vai nos contar que existia um homem que se chamava Eucana, que tem por significado, eu o pedi ao Senhor. Eucana era de Ramataim Zofim, lá das montanhas de Efraim. E o texto vai nos contar que Eucana possuía 2 esposas, louvado seja Deus. Uma era Ana e a outra era Penina. Ana, que tem por significado graciosa, já Penina tem por significado pedra preciosa. Se nós observarmos, existe uma poligamia estabelecida neste cenário, louvado seja Deus. Quando eu falo de poligamia, eu estou dizendo da união conjugal de uma pessoa com outras várias pessoas. Aleluia. Só que se nós observarmos dentro da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse e de Apocalipse a Gênesis, em momento algum Deus estabelece que o homem tenha direito a mais de uma
uma mulher. Porque se nós olharmos para Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18, a Bíblia vai relatar que Deus, ele olha para Adão e ele vê que Adão se sente sozinho. Então Deus, ele faz-lhe uma auxiliadora. Aleluia. Então nós entendemos que se fosse para o homem ter mais de uma esposa, Deus, ele não teria tirado uma só costela de Adão, mas Deus teria tirado 2 ou mais costelas de Adão. Então nós observamos que estabelece dentro da casa de Eucana algo que se chama problema. Louvado seja Deus. Aleluia. E problema, ele só é gerado quando o homem, ele sai da rota de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um cenário de um homem com 2 mulheres. Observa que o texto e a história vai nos contar, e acredito que os irmãos conhecem muito melhor do que eu. Penina, ela possuía filhos, já Ana não possuía. O texto diz que de ano em ano, Eucana, ele subia da sua cidade para adorar e para sacrificar ao Senhor. E quando Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina, juntamente com seus filhos. Porém, o texto vai dizer que a Ana, ele dava uma porção dobrada. Ele dava uma porção dupla, louvado seja Deus. E o texto ainda vai afirmar que assim ele o fazia, porque ele a amava, mesmo que o Senhor tinha cerrado a sua madre, louvado seja Deus. Eucana oferecia uma porção melhor à sua esposa Ana, porque ele a amava, independente daquilo que Ana poderia lhe oferecer. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, e nós lemos hoje pela manhã na escola dominical, em 1 Coríntios, capítulo de número 13, o versículo de número 5, a Bíblia vai dizer que o amor, ele não procura os seus próprios interesses. Louvado seja Deus. Então nós conseguimos entender que Eucana, ele amava a Ana pela pessoa que Ana era e não por aquilo que Ana poderia lhe oferecer. Louvado seja Deus. Então eu entendo que o ser é muito mais significante do que o ter. Louvado seja Deus. Observa que Penina, ela era uma mulher que ela irritava com excessividade a vida de Ana. O texto não diz, mas eu imagino que os dias deveriam ser turbulentos. Por quê? Porque enquanto Ana dizia, Eucana me ama, Penina dizia, mas quem gera sou eu. Louvado seja Deus. Meu Deus. Então eu acredito e eu imagino que os dias não eram fáceis. Ana não podia gerar. Ana, ela era estéril, como diz o texto. E ela não conseguia dar continuidade à linhagem de Penina, louvado seja Deus. Já Penina, ela tanto podia gerar que ela tinha filhas. E o mais importante, ela tinha filhos.
Porque naquela época, se a mulher conseguisse gerar filhos, glória a Deus. Mas se a mulher conseguisse gerar filhos, glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Só que nós acabamos de dizer que o ser é muito mais significante e importante do que o ter. Penina, ela tinha filhos. Porém, a Bíblia em nenhum momento vai dizer ou vai relatar que Penina falava com Deus. Já Ana, ela não possuía filhos. Mas o texto ele vai enfatizar que Ana falava com Deus, ali no versículo de número 9 e no versículo de número 10. Aleluia. É bem certo que Ana, ela não tinha filhos, mas era a Ana de Deus. Por que, Jéssica, ela era a Ana de Deus? Porque Ana era uma mulher que vivia em constante oração. Aleluia. E quando eu oro ao Senhor, eu sou uma moça de Deus. Aleluia. Quando você ora ao Senhor, você é um rapaz de Deus. Quando você ora ao Senhor, você é uma mulher de Deus. Quando você ora ao Senhor, você é um homem de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos e nós entendemos que a oração, ela foi, ela é e ela continuará sendo a única ponte que fará conexão entre a terra e o céu. Não haverá e não há outro método funcional de relacionamento com o nosso Deus a não ser a oração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Duas coisas precisam andar juntos. É a leitura da palavra de Deus e a oração. Porque enquanto eu leio e medito na palavra do Senhor, Deus, Ele me alimenta. Mas quando eu oro a Deus, o céu se abre e desce força sobre as nossas vidas. Quem nunca perguntou para o irmão: irmão, vai tudo bem? Mais ou menos. É sinal de que não ora. Porque todo cristão que tem uma vida de oração, ele é fortalecido no Senhor. Foi por isso que Deus ele deixou o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Orai sem cessar. Porque se eu não oro, eu me torno uma pessoa fraca. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando eu oro, quando você ora, quando nós oramos, nós entramos em comunhão com o nosso Deus. Aleluia. Quando eu oro, quando você ora, meu irmão, nós estamos fazendo a manutenção do nosso relacionamento com o Senhor. Aleluia. Quando nós dobramos os nossos joelhos e quando
significa que a minha intimidade com o Senhor, ela começa a crescer, louvado seja Deus. O céu se abre, louvado seja Deus. O nosso coração começa a bombear o sangue que foi vertido no madeiro, louvado seja Deus. Uma alegria inexplicável invade os nossos corações, louvado seja Deus. E todas as lacunas da nossa alma são preenchidos pela força que vem do nosso Deus. É por isso que Neemias, certa ocasião, ele diz: porque a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Aleluia. Se não tivermos uma vida de oração, não seremos fortes o suficiente para enfrentarmos os dias maus. Aleluia. Louvado seja Deus. No versículo de número 10, Ana segue em oração. Meu Deus. E o texto vai dizer: com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E nessa hora, eu visualizo uma mulher que coloca a sua devoção a Deus acima das suas aflições. Aleluia. E sabe por quê Ana fazia isso? Porque Ana sabia que tudo, que absolutamente tudo, se resolveria em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer em Salmos 73, versos de número 26. A Bíblia diz: ainda que a minha carne e ainda que o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que o salmista estava querendo dizer através deste verso? Independente do que ele tinha que passar, ele sabia que a força que ele teria vinha somente do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, sabendo que todo aquele sofrimento se resolveria em Deus, olha o que a Bíblia diz no versículo de número 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, e a sua barba nunca serão cortados. É interessante que o que me chamou a atenção, eu já li por várias vezes essa história. Eu já ouvi centenas de pregações em cima dessa história. Eu tenho a sensação que eu já ministrei em cima dessa história, mas eu não me recordo. Ana, ela consagra ao Senhor o seu sonho antes mesmo dele se materializar. Eu vou repetir. Ana, ela consagra ao Senhor o seu sonho. Aleluia.
antes mesmo dele se materializar. Glória a Deus, aleluia. Ana era uma mulher amada pelo seu esposo. Ela vivia em um ambiente, relativamente falando, de prosperidade material. Ela pertencia a um povo e ela conhecia Deus. Mas lhe faltava uma realização, que era de gerar filhos. E a gente sabe que quando a mulher ela não consegue gerar, ela é uma mulher seca. Eu acredito que se nós fizermos uma pesquisa com o gênero feminino, a maioria vai dizer que a melhor sensação é de sentir uma vida dentro de você. Eu acredito que deve ser algo fantástico. Você saber que ao seu deitar e ao seu levantar, e a cada minuto que bate no relógio, Deus ele está gerando uma vida dentro de você. E eu acho isso lindo. Só que Ana era seca e ela não conseguia gerar. Só que Deus, Ele não colocou, Ele não coloca, e Ele não colocará no meu e no seu coração um sonho que Ele nunca poderá realizar. Muito pelo contrário. Enquanto nós sonhamos, nós precisamos ter a certeza e a convicção de que o nosso Deus pode fazer acontecer. E a Bíblia relata, lá no versículo de número 5 e o versículo de número 6, que quem cerrou o amado de Ana foi o próprio Deus. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente. Então o texto, ele é muito claro quando ele diz que Ana não gerava, mas era porque o Senhor não permitia que ela gerava. Porém, nós conseguimos entender que Deus, mesmo não permitindo que Ana gerasse uma vida dentro dela, Deus ele estava no controle de todo aquele sofrimento. Aleluia! Porque eu acredito, irmão, que deve ser uma tristeza interna de uma mulher não conseguir gerar. Só que, mais do que Deus estar no controle daquela situação, Deus ele tinha um único objetivo. Qual era, Jéssica, esse objetivo? Deus ele precisava de um sacerdote. A Bíblia vai dizer, e o texto vai nos narrar, que Eli já estava velho de idade. E que os seus filhos, Ófine e Finéias, tinham um péssimo testemunho. Ou seja, dali não poderia sair o sacerdote. E tudo que Deus precisava era de alguém capaz de oferecer-lhe um filho e dedicá-lo ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia! É interessante que eu costumo muito dizer isso aqui, principalmente quando eu falo do profeta Jeremias, que quando Deus chama
Jeremias começa a colocar um monte de empecilhos e começa a colocar um monte de desculpas, né? Só que o Senhor, ele é muito objetivo e muito categórico na escolha que ele fez. Então, eu costumo muito dizer que antes de nós sermos escolhidos, antes de nós estarmos lá no ventre da nossa mãe, a gente já estava no coração de Deus. E com Samuel não foi muito diferente. Antes de Samuel ter sido gerado no ventre de Ana, ele já tinha sido gerado no coração de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, muitos não gostam desse versículo, né? A Bíblia vai dizer que em tudo existe um tempo determinado. E há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E muitas das vezes, e na maioria delas, o nosso tempo, ele não vai coincidir com o tempo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Enquanto nós queremos fazer tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor, ele vai nos conduzindo no tempo que ele acha que é melhor para nós. Por esses dias, eu arrumando as minhas coisas, eu encontrei um cronograma que eu fiz em 2006. Quando eu olhei para aquele cronograma, eu falei, meu Deus, Aleluia. muita coisa que está aqui não aconteceu ainda. E nada do que aconteceu está aqui. Então nós temos a certeza de que o tempo pertence ao Senhor. Aleluia. Porque Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Todos os nossos sonhos, todos os meus sonhos e todos os seus sonhos e todos os propósitos que Deus estabeleceu para mim e que Deus estabeleceu para você, sempre passará pelo teste do tempo. Aleluia. Sempre. Aleluia. Tem algumas pessoas que afirmam, eu detesto esperar. É dessas pessoas que Deus gosta. Aleluia. Porque Deus vai fazer você esperar o tempo oportuno que Ele achar que você deve receber. Aleluia. Só que esse tempo, igreja, e o Senhor tem me ensinado muito isso, não é para nos castigar. O Senhor, Ele não nos castiga. Muito pelo contrário. Esse tempo é para nos trazer algo além daquilo que nós sonhamos. E enquanto Ana sonhava em gerar um filho, olha que lindo e que interessante. Enquanto Ana só queria gerar um filho, Deus estava sonhando em gerar aquele que ungiria o maior rei de Israel. Enquanto Ana se preocupava em gerar um menino, Deus, ele estava preocupado em gerar um homem íntegro, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, um homem que se tornaria o maior juiz de todos os tempos. Quando que Ana, em sua consciência, quando ela sonhava em carregar um menino pelos braços,
Deus para levantar um homem justo para a nação de Israel. Tudo aquilo que consagramos de coração ao Senhor, sempre, igreja, guarde isso na tábua do seu coração. Tudo aquilo que consagrarmos ao Senhor de todo o nosso coração, será multiplicado em nosso favor e a favor dos outros. Tudo que consagrarmos ao Senhor de coração, será multiplicado em nosso próprio favor e a favor dos outros. Porque mais do que gerar um filho, o Senhor gerou dentro de Ana fé. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 2:21 que Ana teve mais 5 filhos. Ela consagrou Samuel ao Senhor. E olha o que o Senhor fez. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer que Deus, Ele não brinca de ser Deus. Ao contrário de nós, que muitas das vezes brincamos de servir ao Senhor. E da mesma maneira que Deus não brinca de ser Deus, eu também aprendo que Deus, Ele não brinca com os sonhos de ninguém. Louvado seja Deus. Ainda que os nossos sonhos não se materializem, ainda que nós olhemos para as nossas atuais situações, ainda que olhemos para o cenário onde estamos inseridos e não conseguimos ver algo diferente acontecer, nós precisamos ter a certeza que eles estão sendo gerados em Deus. Louvado seja Deus. Deus, igreja, Ele não faz absolutamente nada pela metade e nada por incompleto. Ao contrário de nós, que muitas das vezes começamos um curso na faculdade e largamos o curso na metade do caminho. Começamos uma aula de instrumento e largamos, na metade do caminho. Ao contrário de nós, Deus não faz nada pela metade. E tudo isso, por quê? Porque tudo que Deus coloca às suas mãos sai exatamente de acordo com Ele é. E o nosso Deus é perfeito. Então tudo que Ele faz sai na mais perfeita excelência. Eu não sei, o grupo de louvor pode se posicionar, por gentileza? Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei também de que maneira você entrou aqui. E eu não sei também de que maneira você está na sua casa. Mas de uma certeza eu tenho. Existe um Deus assentado no seu alto e sublime trono, que está dia e noite a nos contemplar, e que Ele conhece os desejos mais íntimos do meu e do seu coração. A Bíblia vai dizer em Isaías 55,
versículo de número 8 até o versículo de número 11, a Bíblia, ela nos diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual lhe enviei. Glória a Deus. Deus ainda realiza sonhos. Talvez pelas adversidades da vida, e talvez o tempo esteja passando, as coisas não tenham acontecido, e
amantíssimo Pai. Senhor, diante da Tua presença, meu Rei, a nossa alma se alegra, meu Jesus, e o nosso coração se enche de alegria. Espírito da verdade, nesta noite nós consagramos a Ti os nossos sonhos e entregamos todos eles em Tuas mãos, que é o dono dos nossos dias, que é o perfeito amor. Espírito da verdade, nesta noite nós oramos, meu Senhor, nós oramos por esta nação, Jesus, nós oramos pelo Teu povo, a qual muitas das vezes não tem mais acreditado naquilo que o Senhor ainda pode fazer. Nós sabemos que passará céus e terra, mas a Tua palavra, essa permanecerá para sempre. Ainda que este mundo jaz no maligno, nós cremos em um Deus que ficará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, que nesta noite seja noite de sonhos, sejam reavivados, seja noite de sonhos, sejam, aleluia, ressuscitados, em nome de Jesus. Pai querido, aonde estiver um coração que não tenha mais o desejo de sonhar em Ti, ó Pai, que aonde estiver uma vida, aleluia, que desacredita daquilo que o Senhor pode fazer, alcança nesta noite, Senhor, aonde quer que as nossas vozes estejam alcançando, visita os lares, ó Pai, visita os lares aqui representados, vai colocando o Teu bálsamo suave, porque nós cremos, Senhor, assim como o Senhor geraste Samuel, nós cremos que sonhos estão sendo gerados em Teu coração nesta noite. Fique conosco, ó Pai, pois somos dependentes de Ti. Não permita, Senhor, que as adversidades deste mundo nos impeçam de vivermos os Teus propósitos, ó Deus. Nos ensina a andarmos, Senhor, assim como Ana andou, Jesus.